CFA, Canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos de política. Aqui nós falamos de Roraima. Buscamos debater assuntos que melhorem a sua qualidade de vida. Mas para isso é necessário que você acompanhe o canal. Para acompanhar o nosso canal, você está vendo aí embaixo, ó, inscreva-se. Clica aí, inscreva-se e passe a fazer parte desse universo de diálogo. É importante também que você clique no sininho. Esse sininho ele tem uma importância maravilhosa. Ele vai permitir que toda vez que eu insira um novo vídeo, você receba uma notificação no seu celular. É isso aí. Vamos juntos construir esse espaço de diálogo? Espero que você contribua com debate, com solicitações, mas que juntos nós possamos fortalecer o debate social e político no estado de Roraima. Um abraço e muito obrigado. CFA, seu canal de comunicação. Olá, tudo bom? Mais uma terça-feira, estamos aqui, CFA, Canal Fábio Almeida. Aqui nós conversamos sobre Roraima. Aqui nós buscamos a sua melhoria da qualidade de vida. Ao meu lado hoje, essa grande liderança social, Sandra dos Santos, uma das fundadoras da Associação dos Travestis, Transgêneros e Transsexuais do estado de Roraima. Hoje nós vamos trazer um debate que é importantíssimo para a nossa sociedade. O direito à vida, o direito a escolher a sua felicidade. Todos nós, pela Constituição, temos direito de viver da forma que nós escolhemos. Sandra, primeiro, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Queria que tu falaste um pouco, quem é Sandra Santos? Então, eu acho que sou uma pessoa simples, né? Sempre preocupada com as causas que acometem as pessoas menos favorecidas, por assim dizer. Comecei militando no campo da AIDS, né? No apoio às pessoas vivendo com HIV e AIDS, e depois, dentro desse campo, a defesa dos direitos humanos de pessoas LGBTI, né? Então, hoje estou atuando no campo político também e estamos caminhando nesse sentido, de que fomentar nas pessoas uma reflexão e a importância e o dever que tem cada um nessa transformação, nessa melhoria do nosso país, o compromisso que nós temos de resistir diante do cenário que estamos vivendo, e cada um fazendo a sua parte, acredito que a gente consegue. Bom, você falou do seu trabalho político, né? Como é para a Sandra presidir um partido político em Roraima, e um partido expressivo que foi criado com muita força no Brasil, de representatividade, que é o Partido da Mulher Brasileira? Então, é difícil ser mulher e pactuar na política, que é mais difícil ser trans, uma mulher trans, e atuar na política, né? Mas eu acredito que quando você tem compromisso, você faz a coisa com amor, com seriedade e vai conquistando as pessoas, a coisa vai acontecendo aos poucos. Então eu acredito que no campo político ainda sou uma criança, né? Estou aprendendo, e eu acredito que à medida que a gente vai desenvolvendo esse trabalho, as coisas vão fluindo naturalmente. Você é uma das fundadoras da ATER, Associação dos Travestis, Transsexuais e Transgêneros do estado de Roraima. Como surgiu a ATER? Qual foi o objetivo que levou essa comunidade trans e de travestis a organizar-se nesta entidade? Então, é importante destacar que antes da ATER tinha um grupo diversidade, mas as meninas, né, as travestis, elas começaram a demandar pautas específicas.
né? E aí nasceu a ideia de se criar uma instituição especificamente de pessoas trans. Eu resisti no momento, porque achei que seria uma segmentação do grupo diversidade, uma divisão dentro do grupo diversidade, mas a insistência foi grande e a gente resolveu abraçar. Então a Tela surge lá em 2006, em agosto de 2006, e a partir de então era um trabalho de travestis transexuais para travestis e transexuais. Hoje a Tela abriu mais o leque e são as trans trabalhando para a comunidade de um modo geral. Hoje, Sandra, existe algum levantamento de quantas são as pessoas trans dentro do estado de Roraima? Agora, com a questão da migração, a gente ficou meia fora digamos, não temos bem essa informação, né? Porque veio uma quantidade grande de pessoas da Venezuela, mas assim, dentro do estado, o último levantamento que a gente fez, a gente tinha 150 e alguma coisa de travestis, entre travestis e transexuais, né? Algumas se identificam como travestis, outras como transexuais, e aí, mas enfim, o trabalho é direcionado no sentido de que as pessoas elas saiam um pouco da cortina, né? E passem da invisibilidade e passem a atuar como cidadã da mesma forma que qualquer outra pessoa conceituada como hétero. Nós vamos falar um pouco disso lá na frente, mas eu queria que tu falasse um pouco. Nós tivemos nesses últimos 15, 20 anos, né, de 1999 para cá, nós temos o movimento LGBTI e principalmente o movimento trans, né, de travestis, ganhando reconhecimento, inclusive legal. E nós tivemos a Lei 8.727 de 2016, que garantiu a possibilidade da utilização do nome social. Qual é a conquista? O que representa na vida das travestis e da trans poder estar adotando o seu nome social? Antes de algumas normativas legais, se tinha muita dificuldade, principalmente aquelas pessoas conservadoras, aquelas pessoas carregadas de preconceito, em aceitar que o outro simplesmente não era conformado com seu nome de registro civil e adotava um nome social, independente de ser travesti, transexual, não se sentia confortável com seu nome. E as pessoas, ela parece que sentia um prazer em dizer, mas seu nome de identidade é X. O que causava um desconforto na pessoa travesti, na pessoa trans. A identidade é teu cartão de visita, é dignidade, é respeito e é exercício de cidadania. A partir das normativas, fica difícil alguém questionar o nome social de uma travesti ou de uma transexual, de uma pessoa transgênero, ou de quem quer que seja que resolve adotar um nome social. Então, isso possibilita a pessoa se identificar mais sem ter receio, sem ter receio de que vai passar por algum tipo de constrangimento. No estado de Roraima, nós temos, isso já está espraiado nos órgãos públicos, nas escolas já é possível os jovens se identificarem também pelo seu nome social? Apesar de ter uma lei estadual, algumas pessoas ainda resistem, ainda insistem, né, em não aceitar um nome social. Então, um dos papéis da associação é ir até lá, esse determinado local que está resistindo, mostrar a lei, falar da importância do respeito ao nome social e que isso é uma ação inclusiva. Então, é respeito, é cidadania, é inclusão e a gente sensibiliza as pessoas. Ainda tem pessoas que estão passando por por essa sensibilização, ainda precisam ser tocadas para o respeito ao nome social. Sandra, explica um pouco aqui pra gente. Quando você
opta pelo nome social, utilização do nome social, você tem o direito de mudar, inclusive, certidão de nascimento. Explica um pouquinho para que o nosso internauta possa conhecer como funciona. Então, quando você faz a alteração de registro civil, aí ele deixa de ser nome social e ele passa a ser o teu nome propriamente dito, né? O nome social, ele se encaixa especificamente quando você ainda não tem o registro, né? Hoje tem uma decisão do Supremo, é uma grande conquista para a população trans, que você vai no cartório, não precisa mais judicializar, porque você antes precisava judicializar, era um caminho longo e às vezes sofrido mesmo, porque exigiam documentos, exigiam testemunha, exigiam laudos, e às vezes você tinha que passar pela situação de ficar despida perante uma equipe de profissionais. É um absurdo. Então hoje não, hoje você diz assim, não estou afim desse nome, eu tenho um nome social, quero ser reconhecida por esse nome social, você vai no cartório, preenche os requisitos lá que são exigidos e faz a troca. Então facilitou essa alteração. Para mim, que eu já fiz, mas eu fiz via judicial, para mim é ser eu. Eu posso dizer que assim, hoje eu chego em qualquer lugar e não tenho vergonha de tirar minha identidade. Que naquela época, quando ainda existia o outro nome, que eu não gosto de falar, me sentia mal na hora de eu tirar a identidade. Vai dizer, mas e quem é essa pessoa aqui? Aí lá tinha que explicar por quê, etc, etc. A pessoa diz, não, então você não é fulana, você é Beltrano. Então hoje não, hoje não tenho medo nenhum, me sinto mais segura. Então isso é o reconhecimento do nome social. E é muito duro, né, Sandra, você ter sua identidade castrada socialmente, como ocorria anteriormente. Mas assim, a decisão do registro civil, ela é uma decisão a partir do STF, né? A lei, ela não permite o registro, ou permite? Não, a lei, ela permite que você seja chamada ou seja colocada em determinados espaços o teu nome social, mas não permite alteração no registro civil, tá? Agora, a decisão do Supremo, ela permite alteração no registro civil, então você não precisa mais chegar em um lugar público, um departamento público, algum público, e dizer assim, por favor, coloque ali no lugar de Antônio, coloque Maria. Hoje não, você alterou seu registro civil, todos os teus documentos legais, eles passam a constar com o nome que você adotou. Um exemplo que quando você não está com a tua identidade trocada e você chega num determinado local que você tem que mostrar a identidade, é como que se você ficasse sem roupa. Você se sente extremamente constrangida. Então, e você fica à mercê do que o outro vai julgar, como ele vai querer te chamar, né? Muitas das vezes você chega num lugar público e você fala para a pessoa, isso aconteceu comigo, por favor, chame Sandra. Aí a pessoa resolvia que tinha que chamar pelo nome de registro civil, pelo nome que estava na identidade, porque aquilo lá era o legal. Então todo mundo passava a te olhar e a questionar quem é você. Então aquilo ali era um constrangimento tão grande que você queria desaparecer daquele ambiente, porque você virava a piada do local, né? Passava por comentários extremamente constrangedores e, enfim, a tua autoestima ali ia pro lixo. E isso levava, né, Sandra? Ainda leva, porque muitas pessoas também não têm a coragem de assumir, né, sua orientação sexual, mas isso leva a um número grande de pessoas deprimidas, né, que se escondem desse convívio social em virtude
dessas questões que você colocou, dessa não aceitação, dessa invisibilidade que a sociedade coloca para as pessoas trans e travestis. Eu vou além, isso daí contribui para uma exclusão do sistema de ensino, né? Desde do ensino fundamental a uma universidade. Você deixa de, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência por medo, por vergonha de passar por constrangimento, não sofrer esse estresse, porque acaba sendo um estresse você passar por determinadas situações que você não precisaria. Afinal, independente de você ser trans ou não, de você ser hétero ou não, todos nós somos contribuintes, então nós precisamos ser respeitados na nossa plenitude. A Constituição já afirma isso, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, independente de gênero, sexo, orientação religiosa, o que for. Mas nós temos representantes que às vezes se acham no direito de colocar barreiras a essa nossa identificação. Eu queria que a gente pudesse agora conversar sobre um outro tema que é muito difícil para a comunidade trans, que é o mercado de trabalho. Como é que hoje, Sandra, é o acesso da comunidade trans, dos travestis ao mercado de trabalho? Bom, as travestis e os trans, no caso, a gente faz um pouco essa diferenciação, porque quando você se apresenta no feminino, você passa a ser tratada de acordo com a identidade social que você se apresenta. E nós temos trans, que são biologicamente pessoas que nasceram mulher, ou feminina, e se apresenta no masculino, aí são os. Hoje, nós não temos uma política pública inclusiva para o mercado de trabalho. Então, você fica muito à mercê da sensibilização, da vontade que o empresário ou alguém tenha em contratar uma pessoa trans. Então, não é fácil a trans ou o trans participar do mercado de trabalho. E muitas das vezes é colocado condicionante. Aqui em Roraima tem casos de que a pessoa vai para o supermercado, ela precisa se vestir conforme seu gênero biológico. Mesmo? Aí quando ela sai de lá, ela tira aquela roupa para assumir a sua identidade que ela adotou. Então, eu acho muito complicado isso. E por que ela se sujeita a isso? Porque você acaba se sujeitando a esse tipo de violência. É uma violência. Isso. É uma violência. Então, você acaba se sujeitando porque você tem um aluguel para você pagar, você precisa se alimentar e você simplesmente não quer se prostituir. Porque o mercado que sobra para a maioria das travestis, vou falar especificamente das travestis, é à noite. Ou é um salão, ou é costura, ou muitas das vezes de doméstica. Então, participar do mercado como qualquer outro cidadão, qualquer outra cidadã, tem umas barreiras ainda que precisam ser quebradas. E para isso, o governo precisa atuar. Infelizmente, nós não vemos uma luz nesse atual governo, porque ele não tem essa sensibilidade. Não vemos, pelo menos, não percebemos essa sensibilidade do governo, especialmente com as minorias. E é uma condição, essa questão da sobrevivência, ela impõe muitas dificuldades à comunidade trans, e principalmente por esta questão conservadora, que apesar de ser expressa profundamente por este governo, que não reconhece a comunidade, porque eles já colocaram abertamente que não reconhecem a comunidade, que família para eles é homem e mulher e que gênero para eles é homem e mulher biologicamente assim definidos. Então você dificulta ainda mais esse espaço. Mas localmente, você acha que é possível a gente construir reservas de representação nos concursos públicos aqui dentro do estado? Porque isso são legislações que também podem ser debatidas em nível local.
Então, é um trabalho que a ATER vem fazendo paulatinamente. É um trabalho lento, né? Eu acredito que é possível sim, se sensibilizar o governo local, e precisamos atuar na questão da qualificação, porque você abre o mercado de trabalho, e isso já é visto inclusive para a sociedade de um modo geral, quando você tem a ausência de pessoas qualificadas. Então a gente precisa qualificar, oportunizar qualificações para as trans, para que elas possam estar aptas, né? Estarem competitivas no mercado de trabalho. Então é um trabalho que tem que ser feito. Até porque você tocou anteriormente que essa invisibilidade imposta pela sociedade afasta muitas vezes as jovens e os jovens, né, travestis, das escolas. E isso leva a um índice de formação muito baixo, né, e que termina impedindo muitas vezes acesso à universidade. Só quando se consegue superar e reconhecer essa identidade social, que esses espaços se transformam numa realidade para a comunidade trans. Mas assim, Sandra, eu queria conversar contigo agora sobre um tema que ele é um pouco dolorido, né? Você até trouxe hoje uns dados da ANTRA, né? Da Associação Nacional dos Transsexuais, sobre violência. E em Roraima nós temos também uma incidência de violência enorme sobre a comunidade travestis e a comunidade trans. Mas para até, como é que vocês trabalham com esse direito à vida? Como é que é a relação hoje da comunidade trans, que a ATER tem inclusive, de diálogo com as forças policiais, com os comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil? Se existe algum diálogo? Como é que hoje é feito esses registros desses assassinatos e dessas violências ocorridas? Então, você sabe que é uma cadeia, né? Quando você não tem um trabalho dentro das instituições de ensino, inclusive teve uma lei que foi aprovada pela Assembleia, graças a Deus foi revogada, que proibia tratar das questões de gêneros dentro das escolas, porque eles entendiam que eram ideologias. Isso. A escola, ele é um espaço que ele tem que ser acolhedor, inclusive. Então, se você proíbe determinados temas, você reforça tabus, estigmas. Consequentemente, você reforça a exclusão de determinadas pessoas daquele espaço. Então, precisa ser compreendido pela nossa sociedade que a escola, ela precisa ser inclusiva, ela precisa incluir o deficiente, o negro, o indígena e as travestis. Então, se essa pessoa não consegue ficar na instituição de ensino porque passa por chacotas, por bullying, por violência dentro da escola, seja pelos colegas, seja pelos professores ou por quem quer que seja, essa pessoa, consequentemente, não vai se preparar para o mercado de trabalho. E por aí começam as coisas, né? E chega ao ponto da violência. Então, tudo é uma cadeia que a gente precisa atuar na segurança pública, precisa atuar na educação, a gente precisa atuar na saúde. A violência hoje, a ATER, ela tem dialogado, mas eu acredito que esse diálogo ele precisa ser reforçado, ele precisa acontecer com maior frequência para que essa sensibilização ocorra. Sensibilizar as pessoas a mudar de atitude não é algo fácil, é algo desafiador, né? Então ele tem que ser feito com frequência. Houve sim várias reuniões, inclusive até de treinamento, mas eu faço esse chamamento para nós voltar a fazer esse trabalho, para que a gente consiga atuar melhor. Infelizmente, a segurança pública, né, eu falo dos espaços, né, delegacias, eles têm sofrido bastante, passam por uma precarização. Isso.
né? Tá difícil atender a comunidade como um todo, imagine a pessoa LGBT. Então, é um chamamento que a gente também precisa fazer para os nossos representantes políticos, né? Para que tenham um olhar, né? Um carinho especial. Sei que o governador está se empenhando, né? Inclusive tem o fundo que foi criado de segurança pública, e eu acredito que esse é o momento de que as portas comecem a se abrir para a gente melhorar o sistema como um todo e a gente poder atuar melhor. Desde o início da nossa conversa, várias foram as violências que o internauta pode identificar. Normalmente a gente, quando fala de violência, pensa a violência física, mas eu queria assim entender uma coisa. Hoje um travesti, ao cometer um crime, vamos supor, foi preso, a condição de identificação dele é respeitada ou não? Quando ele vai assim, por exemplo, ele vai para a penitenciária agrícola, ela vai para a ala feminina ou vai para a masculina? Fica na decisão da travesti para onde ela vai querer ir. O ideal é que ela vá para a ala feminina, mas nós temos algumas travestis que estão na ala masculinas. Como é feito o trabalho lá dentro, eu não consigo te falar com propriedade, porque faz um determinado tempo que eu não vou no sistema, na penitenciária e na cadeia pública. Mas no governo anterior tinha um trabalho legal que a gente entrava, até era convidada a fazer esse trabalho, tanto para a questão de prevenção às DST, HIV e AIDS, como prevenção à violência de gênero, mas a gente percebe, por exemplo, uma delegacia que funciona em horário comercial é complicado. Não é? Então, se você tem um problema de cara na porta, que é uma delegacia funcionando até 2 horas da tarde ou até 6 horas da tarde, por aí já começam os atropelos e as violências, né? Então a gente precisa rever essa forma de atendimento, porque a violência ela não acontece em determinados horários, ela não escolhe horário para acontecer. Então a gente precisa que o serviço ele esteja disponível, seja para a mulher que é vítima de violência, seja para a trans que é vítima de violência e seja para a trans que pratica a violência. Nós precisamos sensibilizar a pessoa que atende esse tipo de ocorrência, que ela precisa identificar, porque nós temos uma carência muito grande de informação, então a gente não consegue atuar porque a gente não sabe se a trans praticou violência. Normalmente é noticiado a trans que faz algum tipo de violência na rua, aqui está no mercado sexual, e aí se desenha uma coisa que parece que todas as trans são extremamente perigosas, são extremamente violentas, são todas ladronas. Isso reforça estigma, preconceito e violência contra a população trans, que não é uma realidade de todas, e por outro lado, quando você vai procurar quando uma trans é vítima de violência, você também não consegue esses dados. Então há uma subnotificação muito grande. Então a gente precisa detalhar melhor essa informação para que a gente possa estabelecer políticas específicas. Nós temos na unidade prisional um problema seríssimo hoje de DST AIDS, e com um problema grave de tratamento, né? Inclusive de garantia de acesso ao tratamento. Você militou muito nesse campo. Você acha que nós conseguimos avançar no estado de Roraima no combate, né, e no esclarecimento e no acesso ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS em Roraima, ou nós ainda estamos estacionados, Sandra? É possível que eu esteja errada, mas eu percebo que há um determinado comodismo. Tipo assim, o trabalho já foi feito, tá aí a camisinha, você pega se quiser. Tipo assim, você engravidou porque você quis. Então você pegou,
uma doença porque você quis, porque a camisinha está disponível. Não basta só a camisinha estar disponível, né? A mudança de comportamento, ela é algo que ela não acontece da noite para o dia. Então precisa ter um trabalho contínuo, seja qual for o tipo de problema que você precisa combater, que precise da mudança de atitude do ser humano, isso precisa acontecer diariamente. Então, o trabalho de prevenção às DST, HIV e AIDS, ela precisa acontecer diariamente. Infelizmente, eu não vejo isso. Campanhas pontuais não mudam o comportamento, ela chama a atenção num determinado período. Então está precisando esse trabalho. Obrigar as pessoas a fazer exame, que eu soube que aconteceu isso, que toda a população carcerária foi obrigada a fazer teste, que é uma violência institucional, foi uma violência praticada institucional, porque aí eu vou saber quem é que tem determinada doença e aí eu vou resolver o problema como? Então, provavelmente gerou outro problema, porque aí vem o preconceito, etc, etc. Então, precisa ter um trabalho contínuo de atendimento à pessoa que está lá dentro, de acesso ao serviço e de acesso ao meio de prevenção, que é o preservativo. E nós sofremos com esse governo que chegou graves retrocessos, porque teve políticas que foram praticamente deixaram de existir, como as políticas de combate às hepatites virais, que nós temos aí muitas vezes espaços, né, de salões de beleza, dessas coisas que não fazem o tratamento correto de utensílio, como espaços de transmissão de hepatites, e essas políticas de prevenção, elas praticamente desapareceram, né? Quando surge durante esse ano, se você tem algum dado alarmante, é que sai alguma propagandazinha, mas a estruturação de uma política onde se vá da prevenção ao acesso, isso praticamente sumiu do discurso do Ministério da Saúde, o que é complicado. Eu não sei, como você milita no SUS, eu estou querendo já entrar para a gente conversar sobre SUS aqui, mas falar sobre SUS é falar também sobre acesso da comunidade trans a esse sistema. Eu não sei se você soube que o governo está mudando o financiamento da atenção básica. Ele está deixando de ser per capita para ser sobre população cadastrada. Minha preocupação, Sandra, tocante a esse assunto, e trato dele porque eu sei que você é conhecedora, eu tenho receio de nós voltarmos ao que era 1988. Porque até 1988 só tinha acesso ao SUS quem tinha ao sistema de saúde, que não era SUS ainda, o governo contratava serviços da iniciativa privada até 88, não era um sistema público, quem tinha carteira assinada. Quando ele adota o financiamento por pessoa cadastrada, me vem na cabeça a imagem do cidadão que não é cadastrado, chegando na unidade de saúde e recebendo a informação que ele não pode ser atendido porque ele não é cadastrado. Você acredita que é possível esse revés na saúde pública no nosso país? Eu não vejo com bons olhos, né? Eu tenho a sensação de que nós estamos caminhando para trás. Volta e meia está querendo se comparar o Brasil a países europeus, a países como Estados Unidos, e a nossa realidade social ela é outra, totalmente outra, né? Então é complicado você ter esse modelo de saúde que de alguma maneira ele é excludente. Ele é excludente. Então, se nós temos um monte de pessoas que ainda não conseguiram acessar, porque não teve a oportunidade de acessar a escola, né? E que muitas pessoas só vão ao serviço de saúde quando elas estão adoecidas, porque não tem o hábito da prevenção, não é uma cultura nossa a prevenção. Então, como é que você quer atender as pessoas que somente estejam cadastradas? Então, nós precisamos fazer um trabalho de sensibilização, de prevenção constante. Se não houver prevenção, a gente continua na assistência e tratando a doença e não tratando as causas que provocam essa doença, né? Da população trans, ela não é diferente. Aliás, ela é mais difícil ainda, principalmente as que trabalham à noite.
porque são poucos os serviços de saúde que atendem à noite. Né? Então a trans ela só procura o serviço de saúde quando ela está com algum problema. Né? Então não há o hábito de ir para fazer um check-up uma vez por ano, como todo ser humano deveria fazer. Né? Eu sempre costumo dizer que é o seguinte: você ensina seu filho que todos os dias, quando levanta, tem que escovar os dentes. E o teu filho chega aos 20 anos e muito provavelmente você vai perguntar do seu filho quando se levanta: meu filho já escovou o dente? Passaram 20 anos e você ainda continua perguntando. O mesmo é para violência no trânsito. Então nós precisamos educar as pessoas continuamente de que, se baixar a guarda, a violência ela volta a acontecer. Isso. Na escola, da prevenção, a mesma coisa. Foi baixada a guarda porque se entendeu de que nós tínhamos o problema da AIDS controlado, e agora nós estamos percebendo que a coisa não está. Que não é bem assim. Que não é bem assim. Né? Que as pessoas baixaram a guarda e elas voltaram a transar sem preservativo. E elas estão se infectando novamente. A população jovem está se infectando e a população idosa também está se infectando, porque hoje a terceira idade é uma população mais atuante sexualmente. Né? E aí nós precisamos também trabalhar os nossos preconceitos de achar que determinado público não transa. Ninguém pede licença para transar. As pessoas vão transar na hora que sentirem vontade. E elas precisam estar sensibilizadas que na hora de transar elas precisam se cuidar, independentemente de com quem for ser esse sexo e como vai acontecer esse sexo. Isso, tema. Tem um discurso perigoso, bastante perigoso, que eu percebo que o governo ele não tem se atentado para isso. O discurso que tem ganhado força, que a gente ouve em algumas cabeças que eu costumo dizer que não são pensantes, é de que a vacina são doenças que estão sendo implantadas na população. Tem isso ainda. Tem isso. Então, a vacina, meu povo, é prevenção. Isso. É prevenção de enfermidade. Então, tem gente que infelizmente está acreditando: eu tomei a vacina, fiquei doente. Nós precisamos de campanha para combater esse tipo de pensamento. Porque se você não trabalha esse probleminha que está crescendo, daqui a pouco ele pode virar um grande problema. Né? Outra coisa que é dinâmica nossa é transferir responsabilidades. Né? Hoje tudo é culpa do venezuelano. A gente não consegue pensar qual é a nossa responsabilidade no problema que a gente está vivendo hoje. Então, se a gente tivesse se planejado, porque todo mundo sabia que a Venezuela estava passando por uma crise, e nós não nos preparamos para enfrentar uma possível crise migratória. A gente não se preparou, a gente deixou o problema acontecer para depois ficar falando. E pior ainda, com o Estado reforçando a xenofobia. Isso. Então, assim, quem tem fome precisa ser compreendido, não precisa ser julgado. Que ninguém é maluco de deixar a sua casa para vir morar no relento, na rua, no chão, e ainda se sujeitando a uma série de violências, porque acontece muita violência com o venezuelano, que infelizmente a gente põe uma máscara ali porque o problema não é com o brasileiro. Ou então porque o brasileiro sofreu algum tipo de violência lá na Venezuela. Então a gente precisa refletir melhor sobre esse nosso tipo de comportamento. Será que é isso realmente? Eu acredito que a maioria das pessoas não são assim. Tem muita gente de bom coração e eu apelo para esse tipo de sentimento. Obviamente que a população precisa entender que todos precisam procurar o sistema de saúde para se vacinar. E que o Estado, e quando eu falo de Estado, eu estou falando do governo federal, governo estadual, governo municipal, precisa fomentar ainda mais as campanhas.
né? Para que as pessoas elas se vacinem. Se for o caso, vai com a caixinha de vacina de casa em casa para vacinar as pessoas. Isso. Entendeu? Voltar ao que a gente fazia em determinado tempo. A gente ia de casa em casa fazer esse trabalho. Por que não fazer novamente? Até a população entender que é importante a vacina. Eu acho assim... Não só a vacina, como vários outros serviços de prevenção. Você trazer essa fala sobre os venezuelanos é importantíssimo, né? Porque você vê muitas vezes o próprio discurso institucional. Não, nossa maternidade não aguenta. Não, nossa maternidade não aguenta há muito tempo. Não é de agora não, né? Nós temos a mesma maternidade desde 1993. Antes da crise migratória, nós tínhamos problema de medicamento. Antes da crise migratória, nós tínhamos problema de atendimento nos hospitais. Esse problema, ele persiste. E não foi o venezuelano que causou. Ele já existia. Eu acredito assim, a chegada dos venezuelanos, eles dificultam ainda mais os problemas que já eram a realidade da sociedade. Exatamente, dificulta, né? O problema ele fica mais latente, mas ele já existia e ele não foi sanado, não foi cuidado, né? O problema de falta de limpeza nos hospitais não é culpa do venezuelano, como tentam colocar, não, mas é porque não está acontecendo, porque é por conta dos venezuelanos. Então, precisa entender que alguns problemas, a causa desse problema somos nós mesmos, que estamos aqui há muito tempo e que a gente não cuida, ou então a gente é omisso porque a gente não denuncia. A gente não cobra, porque você que está aí do outro lado tem o dever de denunciar e de cobrar, porque se você fica calado, ou fica calada, você está sendo conivente com o problema, né? Então nós ainda somos muito passivos, que a gente vai no deixa para lá, no deixa para lá, no deixa para lá, quando a gente pensa que não, estamos como uma bomba. Sandra, para a gente caminhar ao término da nossa conversa, você está aqui apontando aqui atrás, tá uma estrutura aqui, né? São milhões e milhões de reais paralisados aqui no anexo do Hospital Geral de Roraima. 2012 que começa essa construção, nós estamos em 2019 e não tem previsão de ser entregue para a população não. Porque parece-me que o projeto foi aprovado sem saída de emergência, sem tubulação para distribuição de ar-condicionado, sem vários problemas técnicos que são inadmissíveis, né? É igual E que não é problema do venezuelano. E que não é problema do venezuelano. É igual a unidade prisional de Rorainópolis. Você sabe que ali eu estava um dia conversando com o ex-secretário de infraestrutura, que eu não vou aqui citar o nome, e ele me informou que no projeto do presídio de Rorainópolis, como é normalmente chamado, foi feito o projeto do presídio de segurança máxima sem muro. Ele foi aprovado sem muro. Você imagina o nível de amadorismo, né, que nós temos na gestão pública do estado de Roraima. Será amadorismo ou foi algo proposital? Porque não tem como você fazer um presídio sem muro. Eu costumo até... Eu fiz um vídeo ontem, eu acho... Eu não sei. Eu trato por incompetência, amadorismo mesmo. Eu não parto do princípio que as pessoas queriam só fazer a obra para pegar suas porcentagens, não. Mas, Sandra, deixa nós caminharmos aqui para um assunto que é um assunto um pouco delicado. Nós temos visto crescer fortemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um discurso conservador. Nós sabemos que, por exemplo, no nazismo, as pessoas, os judeus, eles, por terem sido muito impactados pelo nazismo, eles ganharam uma repercussão histórica maior. Mas a comunidade trans, os travestis, né, os gays,
foram populações também muito atingidas pelo nazismo, porque eram consideradas pessoas inferiores. Apesar de hoje a história comprovar de que você tinha, né, gays dentro da própria estrutura nazista. Mas nós temos um crescimento de um discurso conservador, cristão, né, que chegou ao poder no Brasil, que agora há pouco, né, derrubou um governo na Bolívia. Como é que você, né, transexual, militante dessa área, porque uma coisa é você ser só trans, outra coisa é você ser trans e militante, né? Apesar da comunidade trans ela ter um engajamento de militância muito grande. Como é para vocês enfrentar esse novo momento na disputa de narrativas no Brasil? Eu digo que é um momento da gente sentar, estudar e nos prepararmos para resistir, né? Nós precisamos refazer os nossos discursos, e aí eu chamo para a sociedade civil organizada como um todo. Nós precisamos rever os nossos discursos, nós precisamos rever e encontrar onde foi que nós erramos, porque se esses discursos eles estão tomando conta de alguma maneira a gente também contribuiu para ele. Sim. Nós permitimos que eles ganhassem força, a gente foi deixando para lá e agora nós temos o problema propriamente dito. Não estou dizendo que os cristãos são um problema, eu estou dizendo que tem gente que usa o discurso, porque tem gente que usa, ele nem é cristão, ele usa esse discurso apenas para ganhar espaço. Nós aqui mesmo na cidade temos vários casos de pessoas que se converteram apenas para ganhar voto. Nós precisamos dizer, não é que a pessoa é religiosa, ela está indo na igreja porque ela vê ali um reduto eleitoral. Isso. Então, e os verdadeiros religiosos, são pessoas de bem, são pessoas solidárias, são pessoas humanas, são pessoas respeitadoras. O extremismo, ele não é saudável, seja para a esquerda, seja para a direita, seja para que lado for. Não é saudável. Direitos humanos não tem nada a ver com a esquerda ou com a direita. Então a gente precisa entender, o racismo não tem nada que ver com a esquerda e com a direita. Então alguns discursos me assustam e eu estou tentando compreender a raiz desse discurso, porque você sair da boca de um gay ou de uma travesti um discurso extremamente moralista é algo assustador. Não digo nem do hétero, mas quando sai do LGBTI em si, esse discurso, para mim é apavorante. E quando sai de um negro um discurso racista, eu entro em pânico. Então é o que nós estamos vendo, pessoas que são negras, que eu acho que em algum momento elas não olham para a pele, não conhecem sua história, não conhecem seu passado e vomitam um monte de besterol. Temos pessoas gays, temos travestis que infelizmente parece que elas não veem para si e não têm a sensibilidade de olhar no seu entorno e vomitam outro monte de besterol, porque cada ser humano tem uma maneira de reagir a determinada situação. Nós não somos um padrão, nós não temos um padrão de comportamento. Então eu não posso julgar o outro por mim. Eu preciso compreender cada um dentro da sua especificidade e considerando o ambiente onde ele se situa, de onde ele surgiu, como ele se criou, etc, etc. Cada um temos uma maneira de reagir. Não existe padrão de comportamento, porque se assim fosse, a vida não teria sentido. Todo mundo ia agir da mesma forma, todo mundo ia pensar igual, todo mundo, Então, não tem lógica. Então, a gente precisa dialogar mais, a gente precisa respeitar mais os nossos pares, e nos prepararmos.
nos prepararmos, porque o problema ele tende a crescer e a gente precisa agir com sabedoria, precisa resistir com sabedoria, sem reforçar a violência, porque tem alguns malucos aí querendo reforçar a violência, que todo mundo tem que ir preso, que todo mundo tem isso. Então a gente precisa saber qual é o problema, nós precisamos identificar qual é o problema, a causa dos problemas. O problema está aí, agora a gente precisa compreender as causas desses problemas e atuar nessas causas. Eu vejo, Sandra, assim, que nós não podemos, nessa conjuntura que a gente vive, apesar de você ter isso, precisa ser identificado para você saber o que se constrói, né? Quando se fala do conservadorismo cristão que cresce, não é a instituição igreja, não são as instituições dessas diversas representações que o cristianismo tem, né? Mas são segmentos que assumem esse discurso político e se amparam em dogmas desta religião. Então isso precisa ser observado para que a gente possa identificar de onde vem o discurso. Agora, eu acredito, concordo plenamente contigo, o diálogo é o principal espaço e principalmente ampliar esse diálogo. E essa é uma das funções desse canal, é ampliar esse diálogo para a gente tentar levar vozes que não são visibilizadas, terem acesso de poderem conversar. Agora sim, é necessário também, em minha opinião, não sei o que é que você acha, que nós temos uma ferramenta muito importante, que é a nossa Constituição. Né, apesar de todos os problemas que existem nela, né, de ainda ser uma Constituição que, mesmo sendo uma Constituição cidadã, é uma Constituição que ainda potencializa a concentração de renda no Brasil, mas é uma Constituição que nos direitos individuais e coletivos ela foi maravilhosa. Você acredita que a defesa da Constituição, dos princípios constitucionais que estão lá, como a das liberdades individuais e coletivas, né, do Estado laico, não é um caminho para que a gente possa fazer esse discurso de narrativa? Então, eu me preocupo que volta e meia a gente vê um discurso de que as pessoas querem rasgar a Constituição a bel prazer, entendeu? Então, se cada lei precisar ser mudada para atender um interesse particular, e especialmente a nossa Constituição, então nós temos um problema grave. A Constituição ela precisa ser internalizada e ela precisa ser apropriada por todos nós. Porque não adianta dizer eu respeito a Constituição, mas se me acontecer determinada coisa, não, eu sou contra a Constituição. A gente tem visto vários exemplos aí onde a pessoa vai lá e praticamente rasga a Constituição porque ela não concorda. Então aí vem meu chamamento e para mim também, a gente precisa pegar a nossa Constituição e ir para nossas bases e vamos lá estudar, refletir sobre ela, para a gente ter argumentos. Você é um cara muito politizado, com um conhecimento vasto, e aí tem esse papel, e de alguma maneira eu também tenho esse papel da gente também chamar as pessoas para a gente dialogar e a gente conhecer minimamente a nossa Constituição, pelo menos. É o básico, para a gente entender por que um policial não pode bater nas pessoas, porque não é papel dele bater, Por que o policial não pode sair atirando a bel prazer? Por que o juiz, em determinado momento, ele precisa soltar? Entendeu? Nós precisamos conhecer a realidade do nosso sistema prisional. Não vai ser lotando o sistema prisional que nós vamos resolver o problema do Brasil, porque o problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é educação, é desigualdade, é desigualdade social, econômica, intelectual. Menos de 10% da população tem uma qualificação realmente superior.
né? Então nós precisamos, pode ser que eu esteja falando besteira, mas a quantidade de doutores no Brasil ela é muito pequena. É reduzidíssimo, reduzidíssimo. Então nós precisamos entender isso. Para quê? Para a gente começar a trabalhar em cima disso. Melhorar o que está aí. Não é acabando com o Supremo que a gente vai resolver o problema do Brasil, não é acabando com os congressos que a gente vai resolver o problema do Brasil, não é chamando os extremos. Então é botar a mão na consciência, botar a mão na tua cabeça e fazer teu trabalho, com teu vizinho, com teu colega, com teu filho, dialogar dentro de casa, porque às vezes falta diálogo dentro de casa, imagine na rua. Então, são coisas pequenas que a gente pode ir fazendo para a gente, quem sabe lá na frente a gente ter uma mudança, uma mudança melhor para todos. Eu tenho visto o discurso de algumas pessoas que se dizem de extrema direita ou que se dizem conservadores e que você vai analisar o rabinho dele lá, o passadinho dele e não está de acordo com esse discurso aí, sabe? Então, é dogma ou é oportunismo? Tem esse discurso, a gente tem visto muito, por exemplo, Roraima, e aí eu vou trazer uma polêmica. Roraima, 70% do eleitorado votou no Bolsonaro. E quem é que está na Assembleia? Correto. Você está correta. É incompreensível. É incompreensível. Como é incompreensível também, por exemplo, o liberalismo. Muita gente agora se coloca liberal. Não falei nome, Isso. Mas a gente sabe. Não, mas todo mundo sabe como é que é. Você, não só na Assembleia, mas também na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores. Você tem uma... Dia desse eu estava no Facebook e aí um ex-prefeito por que tem que prender esses corruptos, não sei o que. Eu digo, correto, tem que prender. Eu acho que tem que ser todos presos, inclusive aqueles, que desviam dinheiro do Fundeb, da saúde, quando estão nas gestões municipais. Ele se calou, porque as pessoas têm um discurso para fora, mas a prática é completamente diferente. Como, por exemplo, as pessoas se dizem, não, eu sou liberal, mas eu sou contra, não pode ter comunidade gay, nem trans... mas liberal permite tudo isso. Liberalismo, a base do liberalismo é o teu direito individual de tu viveres como tu queres, de fazer o que tu queres. Um exemplo muito básico, sou contra a corrupção. Aí eu ligo para minha amiga, tu pode marcar uma consulta para mim aí? Então eu chego na fila do banco, eu não quero enfrentar a fila. Eu vou lá furar a fila. Mas você não é contra a corrupção? Você não é uma pessoa ética, uma pessoa correta? Então, pelo amor de Deus, põe a mão aí na tua consciência e vamos alinhar discurso com prática. Porque não dá para você falar uma coisa e você agir de uma forma. Quem comete um pequeno erro e naturaliza, ele faz um maior. E aí por diante. Minha mãe dizia que quem rouba R$1, rouba 2, rouba 10 e rouba milhões. Então, para mim não existe eu falar uma coisa e agir de outra maneira. Nós temos que ser minimamente coerente com a nossa prática. Não estou dizendo aqui que eu sou santa, que eu sou correta, e receio de quem tem esse discurso aí de que é muito correta, de que é muito honesta, de que é muito santa, porque não é esse discurso que vai fazer as pessoas mudarem de atitude. É teu exemplo, é a tua prática. Não adianta eu dizer que eu sou contra a corrupção e eu ponho meus parentes para receber no meu gabinete. Que espécie de contra a corrupção é essa? Não adianta dizer que eu sou novo e eu tenho 30 anos de parlamentar e não fiz caramba nenhuma. Não fiz caramba nenhuma porque eu não negociei. Você não negociou ou você não soube se articular? Você não soube defender suas ideias, você não soube defender seus projetos. Porque quando você sabe dialogar com as pessoas vão te apoiar. Isso. Você não precisa ser
requisito para você aprovar alguma coisa. Você precisa saber dialogar com as pessoas. Você precisa também entender que em determinado momento você precisa ser parceiro, né? Ser parceiro não é ser corrupto. Isso. Bom, Sandra, eu queria agradecer, né, tua presença, foi maravilhosa essa conversa. E aí fica para você suas considerações finais com nossos internautas e dizer o seguinte, que esse espaço está aberto sempre que for preciso para a comunidade trans, para as travestis, os travestis, para que vocês possam ter nesse espaço um canal de diálogo com a sociedade. Então, é o que eu falo sempre, né? Eu acredito que o diálogo é a solução. A gente precisa conversar mais, a gente precisa cuidar mais da nossa casa, do nosso quintal, da nossa cidade, preservar mais, respeitar mais, e a partir daí, a partir do respeito e do cuidar, né, a gente consegue conviver melhor, né? Vamos unir as nossas ideias, partilhar nossas ideias, né? Ser mais solidário, que com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Então, muito obrigada, é sempre um prazer conversar contigo, né? Esse cara é uma potência, né? Eu fico às vezes observando, né, o quanto ele tem para passar para a gente, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês mais uma vez, mais uma terça-feira. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente. CFA, Canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos de Roraima. Aqui nós buscamos a sua melhoria da qualidade de vida. Um abraço e obrigado.